grandes solavancos. Eu queria também aproveitar para falar um pouquinho com o Fábio Fares, Maurílio aqui. Ô Fábio, a gente está vendo aí uma movimentação no minério, nas mínimas inclusive, uma expectativa também de uma economia mais em recessão também na China, isso trazendo consequências para o mundo todo. Eu queria saber na sua visão, se isso é uma definição que pode seguir, se é algo passageiro e o que está em jogo aí quando o assunto é o minério de ferro nessas mínimas. Bom dia, Maurílio. Não tinha te visto aí na transmissão. É sempre um prazer falar com você. Antes de te responder, eu concordo plenamente com o Van Dijk. Eu acho que o Banco Central americano ele não tem a necessidade de começar com 50. Ele tem o espaço se for necessário e com certeza isso vai causar uma série de efeitos. Vamos lá, China. A China é aquilo que a gente fala há muito tempo. A China, ela cresce 5% porque tem quase 2 bilhões de pessoas lá e é uma necessidade. Esse ano ela vai penar para conseguir fazer isso. Já colocam em xeque, julho começou muito mal lá. Hoje os dados de produção industrial e vendas no varejo vieram em linha com o que o mercado esperava, mas foram dados que já eram uma expectativa baixa. Mas quando você olha para o mercado imobiliário, para os investimentos em ativos fixos, veio muito abaixo do esperado, e a gente sabe que o mercado imobiliário lá é o motor da economia interna chinesa, e o chinês está sofrendo muito com isso. Ou o governo, como a gente já conversou aqui algumas vezes, se realiza que ele tem que mudar de maneira, ou a China vai, assim, esse ano vai entregar os 5% às duras penas, porque até agora tudo que fez foram efeitos temporários. Vem um alívio de um pouquinho, uma alegria e volta para o marasmo. A China está com extremas dificuldades, isso afeta o minério, afeta outras commodities, afeta o Brasil, que a China é um grande parceiro comercial e ela está com dificuldades lá. O grande problema da China é que o governo insiste, né, e é muito parecido com alguns governos que a gente sabe, em tentar revigorar a coisa com coisas do passado que já não funcionam mais, ou não deram certo. E teimosia não mudou ainda. Ou a China muda, ou esses 5% vão virar 3%, e a gente vai se acostumar que a China vai ser mais um emergente, com muitas pessoas, por isso que é interessante, mas que de fato lá a coisa não engrena de jeito nenhum, é impressionante. Fábio, eu queria também pegar rapidinho a opinião do Van Dijk a respeito desse tema, né? Se de fato, na sua opinião, Van Dijk, a China vai entregar esses 5% prometido. Olha, Maurílio, eu acredito que a China chegue muito perto dos 5%. Tá? Não acredito em nenhum número superior a 5%. A minha aposta ainda é em algo com 4,7%, 4,8%, próximo, né, na vizinhança dos 5%, mas como o Fábio apontou, nós temos uma taxa de crescimento decrescente. Tá? Ele continua crescendo, mas ele já chegou ao seu ápice, dado o modelo se esgarçou, o modelo não pode mais contar com o nível de exportação e produção industrial que a China tem, e a contrapartida da questão de consumo doméstico. Por exemplo, vou voltar a esse ponto para ilustrar a questão. Os chineses, a população chinesa, cerca de 70% ou mais do que eles têm de poupança, o que eles têm de investimentos, né, por lares, né, o net worth, né, o patrimônio líquido dessas famílias está no setor imobiliário. Né? Tanto a casa, o recinto, o apartamento onde eles moram, e muitos compraram 2, 3 casas como investimento. Isso foi fomentado pelo governo chinês, tá certo? Até 2022. Houve um grande fomento por parte dos governos chineses, muito análogo ao que aconteceu, que precedeu a crise imobiliária na Europa e nos Estados Unidos de 2008, mas principalmente na Europa, com a Irlanda, com a Espanha, com Portugal e Grécia, onde muitas pessoas compraram 2, 3 casas de veraneio, construíram por muito tempo, e quando
quando essas casas não tinham um mercado vamos dizer assim, a marcação a mercado desses imóveis, que é o que está acontecendo na China, né, ela tinha um valor inferior à hipoteca associada a eles. E isso causou uma crise, principalmente porque essas pessoas, no caso da China, elas tiveram um efeito de riqueza ao contrário, isso é, um efeito pobreza. Nos últimos 2 anos, os chineses se encontraram 30% mais pobres do que eles estavam nos anos que precederam, em função da queda do valor do real estate deles, dos imóveis. Isso não vai fomentar o consumo interno. O mundo se fechando para a China, né, uma chance bastante iminente da eleição do Donald Trump, que vai impor diversas tarifas, aumentar tarifas, criar novas tarifas contra os importados da China. Isso vai ter respingo também na Europa, que já fala em restringir a entrada de carros elétricos, e no mundo, o resto do mundo não é suficiente para suprir a demanda, principalmente de produtos de alto valor agregado, como os Estados Unidos e a União Europeia. Isso vai impactar em cheio o crescimento chinês. Vai fazer a China entrar em recessão? Ainda não. Mas essa taxa de crescimento decrescente, isso vai ser um problema muito sério para os chineses, porque, afinal de contas, tem 1,4 bilhão de pessoas que precisam se empregar lá. É a promessa do governo chinês. Um governo totalitário, um governo autoritário, onde tem já dissidência em função do modelo e começa a aumentar a taxa de desemprego, principalmente entre jovens, isso não é boa notícia para nenhum totalitário, nenhum autocrata. Boa, Van Dijk, obrigado por enquanto. Eu quero deixar o Fábio à vontade, se quiser complementar alguma coisa a respeito desse tema. E eu já aproveito para agradecer mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no BMC News. Fábio. Não, eu concordo com o Van Dijk e digo mais, além de tudo isso, Van Dijk, uma população que está extremamente deprimida e doente e que não vai ter cuidado, porque num ambiente ditatorial, o ditador está se lixando para todo mundo, e essa é a verdade da China. Então, assim, a gente tem que parar de se encantar com uma China, porque 5% da China é igual ao Brasil com seu PIB de 0,8%. Não é nada e não faz efeito nenhum. E a China vai ser o grande gargalo se não se reinventar, porque o mundo dependeu dela durante muito tempo e hoje o mundo está falando, obrigado, China. O México já está recebendo um monte de fábrica, Vietnã, Camboja, Índia. Vai cair no esquecimento se não se mudar. E é um esquecimento de quase 2 bilhões de pessoas. Muito obrigado pelo espaço, uma ótima semana para vocês e a gente se fala, se Deus quiser, na semana que vem. Bom resto de semana para vocês, turma. Um abração. Até mais. Obrigado, Fábio Fares. 11h31 pelo horário de Brasília. Seguimos acompanhando essas movimentações